Meninos, estamos aí com a nossa aula virtual para que vocês possam ficar mais sossegados, né? Nesse momento, nós vamos estudar o pronome relativo, né? Não esquecer que o nosso conteúdo do módulo 2 é pronome em geral. Nesse momento, nós vamos nos ater ao pronome relativo, que é um recurso de coesão. Não esquecer desse detalhe, né? Na hora que você estiver escrevendo sua redação, você não pode perder, né, esse gancho que o pronome relativo permite. O pronome relativo, ele tem uma especificidade que é fazer o papel de elemento de ligação entre duas orações. Então, ele vai se assemelhar a uma conjunção. Só que ele é um pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele retoma a palavra antecedente. Então, olha aqui, vamos lá. Exclusivo das orações adjetivas, estou falando em período composto, como eu disse aqui, estabelece a coesão referencial entre essas orações. Então, ó, coesão referencial, de novo, para vocês poderem utilizar lá no texto da redação, sem perder, né, a possibilidade de usar outros métodos, outros elementos de coesão. Vamos lembrar, coesão lexical com sinônimo, hiperônimo, ou a própria coesão, né, sequencial, que vai usar a conjunção. Podemos falar que o pronome relativo, de alguma maneira, ele tem uma pegada também de coesão sequencial? Sim, porque ele faz um papel que seria específico da conjunção. Então, a coesão referencial se juntaria à coesão sequencial. Você estando, né, diante de um texto em que você vai usar a coesão referencial junto com a coesão sequencial, você vai construir um texto bem elaborado, com clareza, coerência e objetividade. Bom, vamos lá agora trabalhar um pouquinho os principais pronomes relativos. O que é o mais comum? E eu gostaria muito que vocês tivessem uma mãozinha mais econômica com relação ao que, porque também temos a conjunção que, e ela também é um elemento de coesão sequencial muito utilizado no nosso texto. Mas o que vai retomar palavras, o que, pronome relativo, vai retomar palavras antecedentes e pode vir preposicionado. Então, te dei um exemplo aqui, já que nós estamos falando, há 2 semanas nós estamos falando de amor em relação ao texto da Vera Iaconelli. Vamos lá, o amor que unia as duas pessoas, o amor que os unia era diferenciado. Ok, você está retomando a palavra amor para ela não ser repetida. Num período composto, vamos lá conferir isso? Ó, um verbo e o outro verbo. Lembrando, gente, que o verbo de ligação é sempre um verbo que a gente vai colocar a ondinha embaixo dele. E o verbo significativo, nós vamos colocar o triângulo. Retomou amor para amor não ser repetido. Vamos conferir? O amor os unia. O amor era diferenciado. O que entrou aqui para evitar essa repetição. Ótimo. Mas eu posso ter também o que sendo utilizado numa situação preposicionada. Quem é que vai mandar nisso? O verbo da oração em que ele se encontra. O verbo falar aqui está funcionando como aquele que pede um complemento preposicionado. Falar de alguma coisa. Então, esse verbo que pede, que transita, né? Que é transitivo, indireto, vai pedir essa preposição que apareceu antecedendo ao pronome relativo que. Vamos dividir de novo. Aqui nós vamos, né, fazer a nossa relação. O nosso verbo de ligação continua aqui, porque eu só mudei, para você entender, o verbo
da oração iniciada pelo pronome relativo. O verbo unir, quem une, une alguém. Então, ele é transitivo direto. Não vai pedir a preposição, mas o nosso verbo falar vai pedir a preposição. Quando isso ocorrer, você vai ter que respeitar a regência do verbo. Não tem preposição, só o quê? Tem a preposição de que, ok? O segundo é um drama, esse pronome relativo. Eu vou até destacar ele aqui com vocês. Toda vez que você está escrevendo um texto, normalmente você fica preocupado com aquilo que se costumou chamar de queísmo. E aí você usou vários quês, pronomes relativos, conjunções. De repente você se depara com essa situação e fala assim, vou dar uma mudadinha e vou usar o qual. Eu não posso usar o qual aleatoriamente. Eu vou ter o qual sendo utilizado somente em duas situações. Vamos lá? A situação 1, ambiguidade. A situação 2, a presença de uma preposição com mais de uma sílaba aliada, atrelada ao pronome qual. Vamos trabalhar exemplos. Visitou a casa do escritor. Se você usar o que, eu não sei o que o meu que está retomando. Ele está retomando escritor ou casa? Porque tanto um quanto o outro podem ser excepcionais. Então, eu vou virar, né, aqui, ou vou trazer aqui, perdão, uma questão de ambiguidade. Eu posso tanto estar falando da excepcionalidade do escritor, quanto da excepcionalidade da casa. Então, não me basta usar o quê? O que não pode ser usado nessa situação. Eu vou ter que escolher. Ou eu uso para falar do escritor, e aí eu uso o qual, retirando a ambiguidade. Ó, a ambiguidade está lá. Se eu usar o quê? Mas se eu não conseguir retirar a ambiguidade com o quê? O que tornou a minha, né, estrutura confusa, com dupla interpretação, eu vou optar pelo qual. Se eu usar, ele é o único pronome, gente, que vem precedido de artigo. Se ele vem precedido de artigo, ele me ajuda nisso. Se eu optar pelo qual, eu estou retomando escritor. Se eu optar por a qual, eu estou retomando casa. Evitei a ambiguidade, posso usar o pronome qual. Essa é a primeira situação. A segunda situação é aquela em que eu vou usar o pronome qual quando eu tiver uma preposição com mais de uma sílaba. Esse uso, gente, é muito comum. Você vai ter preposição sobre, preposição pela, né? Preposição para. Eu optei por durante. Durante é uma preposição com 3 sílabas. Eu sou obrigada a usar qual. Então, ó, chegaram à reunião, para por aqui, sua primeira oração está ali, durante a qual discutiram a demissão do gerente. Conclusão, preposição com mais de uma sílaba, obrigatoriamente uso qual. Vamos lá, gente, voltando. Somente nessas duas situações é que o qual pronome relativo cabe. Para evitar ambiguidade e com pronome relativo precedido por preposição com mais de uma sílaba. Beleza. Outro pronome, né, que a gente precisa ter muita atenção com ele é o onde. O onde, ele vai ser um substituidor, um retomador, porque ele retoma, né? Nomes, mas nomes específicos de lugar físico. Se eu usar o onde lá na poesia, né, na literatura de uma maneira geral, retomando outras ideias, ok, porque é obra de arte, porque é literatura, o sentido é figurado.
Para um texto como o nosso, a nossa redação dissertativa argumentativa, você só pode usar o onde para retomar lugar físico. E esse lugar físico pode pedir na oração que o onde introduziu preposição. Aí chegamos na questão que talvez seja o maior drama para o aluno, é saber quando que eu uso onde, quando é que eu uso aonde. Então veja bem, você novamente vai ter que obedecer ao verbo que está na oração que foi introduzida pelo pronome relativo onde. Se o verbo não pede preposição, onde pura e simplesmente. Se o verbo pede preposição a, olha ela aqui, ó, gente, ela está sendo colocada adequadamente por conta do verbo chegar. O verbo chegar exige a preposição a, que vai aparecer diante do pronome onde. Vamos para uma outra situação em que você não tem o a, mas tem uma outra preposição. O problema do aonde, né? Deixa eu juntar aqui para você entender, é que ele vira uma palavra só. Quando são outras preposições, você acaba percebendo que há uma separação. Mas olha aqui, ó. Viam ou toda a cidade iluminada de onde moravam. Então, ó, o de onde viam apareceu por conta do verbo ver. Viam toda a cidade de onde moravam ou moraram. Então, você tem a presença da preposição, que pode ser o a, que pode ser o de, ou simplesmente onde. Mas quem é que está comandando tudo isso, gente? O lugar físico, bairro. Então, você está retomando nas três situações exemplificadas a palavra bairro, que é representativa de lugar físico. Maravilha! O último da lista, né, dos pronomes relativos que a gente usa no nosso texto, embora esse daqui seja menos comum, a gente não tem muita eficiência no uso do cujo, cuja, cujos, cujas, e ele faz flexão. Tomem cuidado que o artigo está aqui embutido, ó. Aqui você já tem os artigos, tá? E existem questões de múltipla escolha que vão, às vezes, cobrar de vocês questões ou situações em que o cujo o vai aparecer. Não existe cujo o. O artigo já está embutido no próprio pronome. Ó, singular masculino, singular feminino, masculino plural, feminino plural. Então, pronomes que traduzem a ideia de posse. Muito importante você saber quando que você tem que usar. Vamos recapitular? Aqui é para lugar, aqui é para a ideia de posse. Então, você vai usar o pronome cujo, cuja, cujos, cujas, dependendo da situação com o artigo adequado, quando houver a necessidade de trazer a ideia de posse. Essa ideia de posse vai aparecer na ideia que o pronome relativo introduziu, como eu escrevi aqui, tá? Fazem concordância esses pronomes com a palavra a que vão indicar posse. Então, você tem que prestar atenção que, além de usar para indicar posse, ele tem que fazer essa concordância com a palavra aqui, ele está trazendo a ideia de posse. Vamos lá? O aluno cujos pais são médicos, ó, entre vírgulas, para representar o quê? Uma explicação a respeito daquele aluno. Faltou a aula. Você tem, né? Os pais, vamos lá? Para vocês entenderem como é que é essa ideia de posse. Os pais do aluno. Para não repetir aluno, você usou cujos pais. Pais não é masculino plural? Então, o nosso artigo vai aparecer aqui com o masculino plural. E é isso, gente. Usem bem o pronome relativo, mas com economia, sabendo que vocês têm outros recursos para poder fazer a coesão. Como sempre, né? Vamos lá.
vou pedir para vocês já começarem a fazer exercícios da página 102, tá? São questões Enem, para vocês treinarem de alguma maneira pronome de uma maneira geral e já ficarem com esse exercício aí esperando a nossa correção. E a sugestão cultural para essa semana seria a leitura no site Crônica Brasileira do texto Crônica Brasileira, tá? É o nome do site que a gente já tinha indicado para vocês. Crônica Brasileira, né, do Paulo Mendes Campos, que se chama Sonho. Tá? Então, para a nossa próxima leitura, semana passada eu sugeri a vocês assistirem ao filme Bacurau, essa semana, leitura. Gente, com as nossas aulas virtuais, podem esperar que toda semana eu vou trazer a sugestão cultural para vocês. Não irei abandonar, né, vocês no limbo, sem ter sempre alguma coisa para vocês fazerem dentro daquilo que a gente sugere, que é sempre o acréscimo, né, de um conteúdo, de uma leitura mais simbólica ou de assistir a um filme. Não vou combinar com vocês para irem a museus nem nada por enquanto, mas sempre que a gente se encontrar virtualmente, eu vou fazer uma sugestão de leitura ou de filme para vocês não perderem esse ritmo, tá? Um grande beijo para todos, muita saúde!